Noite a todos, sejam bem-vindos ao quinto podcast Além da Tribuna. Nós vamos conversar com a vereadora de primeiro mandato, Milena de Apoio. É mais uma presença feminina no âmbito legislativo na 17ª legislatura. Desde já, Milena, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença e saudá-la dando-lhe as boas-vindas. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui participando. Acredito que o início de uma legislatura é uma surpresa para a gente e também para todo o povo, né? A gente inicia fazendo um trabalho que as pessoas não conheciam anteriormente. O primeiro mandato ele é fundamental para a gente consolidar todo o trabalho que a gente faz antes. E acaba, de certa forma, surpreendendo muitas pessoas que muitas vezes não conheciam o nosso trabalho antes. O trabalho da Milena de Apoio, ele surgiu muito com o trabalho do próprio Apoio, que é o meu pai. Então, acredito que agora, com o mandato nas mãos, a gente consegue fazer muito mais, né? A gente tem feito muito mais e tem permanecido presente junto das pessoas. Milena, para início de conversa, acredito que a sua eleição tenha sido um momento marcante, mas eu creio que assim que tomou posse e que a senhora começou a legislar, já deu para sentir um pouco do que se imaginava do que era um legislativo e do que realmente é o legislativo, estando aqui, respirando a tramitação das matérias, respirando esse âmbito da Casa do Povo, juntamente com seus pares. Essa percepção, essa diferença, já conseguiu absorver, já deu para lapidar a Milena enquanto candidata e agora a Milena vereadora? A gente continua correndo bastante, né? Só que temos uma grande diferença agora, que antes nós vivíamos em ruas e fazendo a solicitação apenas na secretaria. Hoje nós temos as reuniões aqui, as sessões que são de extrema importância. Hoje nós fazemos o uso da tribuna, que também é um momento muito importante para nós e para todo o povo. Eu costumo sempre enfatizar o fato de que toda palavra que vem minha para a tribuna é apenas a voz das pessoas, é apenas aquilo que as pessoas me trazem, seja de positivo, seja de negativo, é aquilo que eu vou levar para a tribuna. Não é apenas um pensamento da Milena, não é algo que a Milena saiu por aí construindo apenas, mas é realmente o que as pessoas vêm me contando, é o pedido delas, é o agradecimento delas, é o que eu vejo de funcionamento e também de posicionamento através das pessoas. A gente sabe que o momento aqui na Câmara de Vereadores, muitas vezes, parece um pouco resumido, para quem vê apenas algumas fotos do próprio Instagram da Câmara Legislativa, não imagina a quantidade de pedidos que a gente faz, que não se resumem apenas a requerimentos. Quantos ofícios cada um dos vereadores também fazem todos os dias, né? A gente costuma realmente falar apenas de números de requerimento, de números de projeto de leis, mas ofícios a gente tramita todos os dias, a gente faz pedido exatamente todos os dias, pois estamos presentes na rua com as pessoas e levamos isso no nosso dia a dia. E, posteriormente, a gente chega aqui, na Casa do Povo, e fala sobre tudo isso, tudo aquilo que a gente viu, vivenciou, e também, através de todo esse sentimento, a gente consegue realmente passar um discurso para as pessoas daquilo que é a realidade de nossa cidade. A senhora é a 7ª vereadora eleita no município que tem mais de 70 anos. Por uma conta simples, nós daríamos para dizer que a cada 10 anos, uma mulher foi eleita vereadora. A senhora tem aqui também a companhia da vereadora Jéssica. A senhora sente essa representatividade, sente a responsabilidade de ser mulher e de representar tantas mulheres santacruzenses, não só na tramitação, mas no dia a dia? Nós queremos mais mulheres na nossa Câmara, né? A gente sempre fala muito isso. Mas muitas vezes, quando você vai realmente para o momento de campanha, você vê que muitas pessoas incentivam mulheres apenas para a cota de gênero. Colocam elas ali apenas para cumprir uma cota de gênero, para que mais um homem possa participar, negando muitas vezes a participação de mulheres que realmente têm um grande desempenho na nossa sociedade. A gente tem essa dificuldade perante todas as nossas atividades do dia a dia, mas, claro, mulheres devem ocupar todos os espaços que elas sentem vontade. Isso também é muito importante, lembrarmos isso. Todos os espaços eles devem estar abertos para as mulheres participarem. Não é uma obrigação participar, é um desejo, é uma vontade que você tem de participar e de estar colaborando. Todo trabalho que a gente faz é com esse sentido. Todo trabalho, qualquer profissão, deve ser o mesmo objetivo. Quero trabalhar nessa área para ajudar meu próximo, quero fazer isso aqui porque eu vou estar colaborando com alguém. E hoje nós temos a dificuldade de várias áreas, hoje a gente não conseguiu ocupar com mulheres.
mas temos profissões como de professora, de cuidadora, que a gente tem apenas mulheres trabalhando. E muitas vezes a gente acaba vendo que locais onde as mulheres delegam é muito pouco. Hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma representação, por exemplo, na própria mesa diretora. Apesar de ter sido eleita apenas 2 mulheres, nenhuma das duas fazem essa participação, que também é muito válido a gente conversar e entrar em diálogo com os nossos pares em relação a isso. Acredito eu que as mulheres vêm com uma soma muito importante para todas as profissões, e aqui na Câmara Legislativa não é diferente. A senhora, nesse primeiro semestre, protocolou 66 matérias dentro do projeto de leis, dentro do projeto de resolução, requerimento, moções, votos de aplauso. Eu acredito que muitos dessas matérias, principalmente os requerimentos, tenham sido decorrentes do clamor popular. Paralelo a isso, eu acredito que esse clamor popular também vem do calçadão que a senhora tem percorrido, sempre vem também das ruas, dos bairros mais afastados do centro que a senhora tem percorrido. Um pouco do que a senhora vive no âmbito externo, a senhora tenta, digamos assim, lapidar e apresentar em matérias legislativas aqui na Câmara? Exatamente. Tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, que conversamos com as pessoas, é através disso que nós fazemos nossos pedidos. Como o senhor bem citou, a questão do calçadão Miguel Arraes, onde estamos ali toda sexta-feira, onde a gente realmente conversa com as pessoas, onde a gente realmente analisa todo o âmbito administrativo do local, onde a gente vê realmente o local como é que está toda semana, porque não é apenas o requerimento, é apenas também o esforço de cada dia realmente ver os resultados daquilo. A gente quer acompanhar os resultados, a gente quer ver realmente se está andando, se está sendo encaminhado, como também outro requerimento que eu fiz acerca da Casa do Trabalhador, para que a gente também possa ter em nossa cidade futuramente a Casa da Trabalhadora, que também são lugares muito importantes para o desenvolvimento de nossa cidade. Nós temos um polo muito importante e acredito eu que pessoas profissionalizadas vão ser muito necessários. E é exatamente para isso que vem a Casa do Trabalhador. E posteriormente, também queremos aí a Casa da Trabalhadora, que é realmente um lugar mais seguro para as mulheres. Vai ter oficinas mais especializadas para elas, fabricantes, para pessoas que querem, as mulheres querem empreender. Então, são oficinas de extrema importância, já voltado apenas para elas, onde ali também tem locais para os seus filhos também participarem, poderem ficar ali no lugar próximo delas e elas poderem realmente estarem estudando. A gente sabe que muitas coisas parecem passos grandes para Santa Cruz, mas Santa Cruz é uma cidade grande e ela pode dar esse passo. Então, acredito que todos os meus requerimentos voltados para o calçadão é sempre pensando realmente no desenvolvimento de nossa cidade. Nós vemos um modo docente extremamente grande, com seu poderio, e o calçadão Miguel Arraes ele não fica atrás. Muitas pessoas de nossa cidade, elas realmente revendem ali. Elas fabricam e vendem exatamente naquele local, onde o modo docente muitas vezes já tem sido dominado realmente por pessoas mais de fora da cidade, como de Caruaru, Toritama, cidades vizinhas. E o que também é muito importante é essa aproximação deles aqui conosco também. Não é à toa que o Moda Center cresceu tanto, como já aqui de nossa cidade e também com pessoas de fora que reconhecem o tamanho que Santa Cruz é e realmente o desenvolvimento que ela traz para a vida de cada um. Aqui nessa cidade, onde nós falamos todos os dias, né, dos seus pontos positivos e negativos, onde nós tratamos cada um dos defeitos e também fazemos pontos positivos para aquilo que a gente tem realmente conseguido realizar e a gente tem visto dar encaminhamento. Como no início do ano, eu vou pontuar aqui um dos nossos pedidos muito importante, onde tivemos grandes reuniões, que foi a subida do Cruzeiro. Nós recebemos pedidos alarmantes para aquele local, onde o meu pai ele já visitava bastante e caminhava ali muitas vezes e realmente escutava as pessoas. Quando eu retornei para lá, uma senhora já veio falar comigo chorando. E aquilo foi algo muito tocante. É muito interessante a maneira como as pessoas elas vêm trazer as coisas para você, porque elas tocam você e você realmente entende a profundidade daquela causa. E diante de nossas reuniões com o secretário, com o prefeito, hoje nós temos aquele local realizado, onde também
está sendo já construído também um lugar muito importante ali na subida do Cruzeiro, mas aquela travessia, ela não poderia ficar parada. Então, que os nossos requerimentos, eles realmente sejam mais do que requerimentos e folhas e pedidos aqui na Câmara de Vereadores, que realmente no nosso dia a dia a gente realmente faça isso, se empenhe, saia na rua, volte naquele local e volte a mostrar ao poder público a importância desses nossos pedidos. A senhora esteve, nesse primeiro semestre, juntamente com os demais vereadores, participando da Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília. E nessa pauta, paralela à marcha, a senhora participou da Arena sobre as mulheres, o movimento das mulheres emancipalistas, né, no primeiro dia, e também percorreu alguns gabinetes e esteve em alguns ministérios. O que a população de Santa Cruz do Caparibe poderia ter como recorte dessa sua passagem por Brasília? Quais os frutos? Qual o ponto que a senhora mencionaria como principal? Em uma das palestras que eu estive, que realmente foram voltadas para as mulheres, era realmente a questão da empregabilidade, não só política, mas de forma geral, onde a gente lida realmente com a dificuldade, muitas vezes, de escola, de uma creche. A maior parte das mulheres, elas têm seus filhos e acabam impossibilitadas de sair de casa para trabalhar novamente, conseguir uma nova profissão. Então, nós discutimos muito a respeito também da importância da nossa educação para as crianças e para que isso seja alcançado também pelas mães futuramente. Nós sabemos que, muitas vezes, uma mãe ela acaba deixando de estudar para ficar em casa a partir dali, a partir do momento que ela tem o seu filho, mas nós sabemos que não é um momento de desistência. Nós sabemos que é um momento onde ela vai se dedicar ali, ela também tem a sua vida, ela tem seu futuro profissional também para ser engajado. Então, que a gente possa entender que, muitas vezes, uma coisa está interligada com a outra. E a educação é um passo muito importante para cada uma das mulheres que realmente querem um futuro diferente, que querem avançar profissionalmente. Então, muitas vezes, nós delegamos isso somente para a escola, entendendo que as mães elas têm que viver apenas a sua vida profissional. E lá a gente discutia exatamente o seguinte, que a família ela é muito importante e ela é extremamente válida para a nossa formação, mas que nós temos vidas profissionais também, e que isso depende da nossa educação, do nosso município, futuramente do nosso estado, para que também as meninas, as crianças tenham essa oportunidade também, e que as mães possam também evoluir. Onde eu também estive presente em palestras muito importantes falando acerca do desenvolvimento de nossa cidade, onde a gente pôde discutir realmente para onde vai o dinheiro público, como é que é feita essa administração. O momento A onde reforma tributária, né, que a gente acompanhou discussões tão pertinentes e ela também tem o seu impacto aqui no âmbito legislativo, quando a gente vai ter a oportunidade de discutir neste segundo semestre o orçamento, né, a lei de orçamento anual para o próximo ano. Né? Já vai dar para dar, digamos assim, uma lapidada nessa perspectiva. Eu acredito que a senhora irá participar dessa discussão mais assídua no tema. E aí a gente, a partir daí, entende a importância também de nossas fiscalizações. Quando a gente sabe que vem um projeto como esse para a Câmara de Vereadores, para que a gente discuta de forma muito séria, a gente se prepara, a gente estuda, a gente vê como é que está o município, a gente também vê as questões do que a gente gostaria que fosse incluído no nosso município em relação ao financeiro. Então, são momentos que a gente para realmente ali para estudar. É um momento onde a gente tem várias ideias e a gente pensa em muito mais. O que mais tem ali além da minha visão? Porque muitas vezes a gente fica preso apenas naquilo que a gente está vendo à nossa frente. E o mundo é muito mais do que isso. São conversar com novas pessoas, novas ideias, onde durante essas minhas palestras eu também pude conhecer empresas importantes trabalhando exatamente na área da educação de nossa cidade já, onde a gente pôde discutir novas funções, por exemplo, o conselho escolar, que é feito também por pais aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, e a importância disso, de pais presentes, da educação presente na vida de cada uma dessas crianças. Realmente, para que a gente não venha a ter apresentações fora do comum no nosso município, para que a gente não venha chegar numa escola e não entender por que aquela música está tocando. Então, realmente, é muito importante que a gente olhe para cada uma dessas escolas, converse com seus monitores, com seus diretores, e foi algo também muito bem expandido aqui ali naquele local. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Rapaz, temos um problema.
e por onde começar. Então, a gente ali também tem a oportunidade de conversar com novos secretários, pessoas de outros estados que já têm feito aquele trabalho, e é onde você traz aqui para a sua cidade. Mesmo como vereadora, e muitas atuações ficam a partir do Poder Executivo, a gente pode, sim, trazer essas ideias para eles, a gente pode, sim, sentar e conversar. Rapaz, olha, eu escutei isso, eu sei que isso aqui dá encaminhamento, e ter uma conversa muito franca. Muitas dessas ideias já estão produzidas no nosso município, mas precisam ser ampliadas. Então, nós trazemos essa visão tão importante. Vereadora, a senhora pontuou bastante temas, mas se a gente pudesse mencionar quais as bandeiras da parlamentar Milena, quais seriam elas? Hoje a gente tem um trabalho muito importante ali no Calçadão Miguel Arraes, onde eu falo sempre a importância da gente realmente dar a valorização que aquele local precisa. Não é à toa que desde o início do ano nós estamos realmente acompanhando aquelas feiras. Nós conhecemos o fluxo, nós sabemos realmente a importância daquele local avançar. Nós fizemos vários requerimentos, mas mais do que requerimentos, estamos presentes. Permanecemos ouvindo e escutando as pessoas. E cada semana você vai descobrindo uma coisa nova daquele local, que realmente só as pessoas que frequentam todos os dias ali, cada um dos clientes, cada um dos vendedores que estão naquele local, eles têm a possibilidade de realmente reconhecer. Até porque são morador para realmente reconhecer a sua casa, né? Falar realmente os pontos positivos, os pontos negativos. Acredito que a nossa indústria aqui em Santa Cruz ela tem muito a crescer. E quando nós falamos de comércio, não é à toa lembrar do Calçadão Miguel Arraes, um local muito importante aqui no nosso município, onde nós vemos já realmente o crescimento daquele local. Nós vemos que antes era realmente chamado apenas do Poeirão. Hoje nós temos um local calçado, onde também tem a parte telhada daquele local, né? Então, assim, acredito que a importância ali da nossa indústria, ela é de ela é fundamental, não é à toa esse grande trabalho que a gente vem exercendo ali, porque a gente sabe que depois, posteriormente, vem um trabalho de moda na nossa cidade, vem um festival aí falando sobre realmente a indústria de roupas aqui, que é tão forte, e nós queremos realmente aqueles fabricantes participando também. A gente quer dar visibilidade àquelas pessoas, a cada uma daquelas famílias que ali trabalham. A gente sabe o quanto a mídia ela é importante e o quanto ela impacta nas nossas vendas. Então, nosso trabalho, até porque o calçadão ele pertence ao município, é realmente fiscalizar os atos do próprio município em relação ao seu único ponto físico que o município tem em seu nome, que é o Calçadão Miguel Arraes. Nessa perspectiva, aqui na casa, das suas proposituras, já teve alguma direcionada, eu não digo assim para qualificação, para reforma, mas para uma implantação de um projeto novo ou de uma ação nova nesse segmento, digamos assim, de desenvolvimento econômico. A vereadora Milena traz essa proposta justamente para que seja implantada no calçadão. Temos uma matéria dessa em tramitação aqui na casa? A gente está pedindo realmente pela ampliação da mídia daquele local. Como eu havia Sim. falado, ela é muito importante. A gente sabe que já tem um local realmente para o pessoal tirarem as fotos, mas nós agora precisamos de um local, realmente um aplicativo que facilite a entrada do público naquele local. A gente precisa realmente falar para as pessoas, olha, a gente existe aqui, e a mídia ela é extremamente importante para isso. A gente sabe que um passo após o outro ela é de extrema importância, não tem como a gente correr às pressas, sabendo que tem passos que são mais devagar, né? Porque vem do poder público, a gente entende isso. Então, caminhando dessa forma, a gente está dando um passo após o outro. Cada pedido ele é importante e o da nossa mídia hoje ele é de extrema, até porque para que a gente solicite as pessoas avisando, nós existimos aqui, a mídia ela é de extrema importância. A senhora, aqui na casa também, é secretária da Comissão Permanente de Obras, Turismo, Trânsito e Meio Ambiente. Eu acredito que essa é uma vertente da casa que a senhora, digamos assim, começou a vivenciá-la após chegar aqui. É diferente? Esperava por essa atividade, por essa atuação como membro de uma comissão? Eu acredito que a senhora também esteve como membro da comissão visitando algumas obras que estavam em construção, né, estavam sendo encaminhadas. Então, a gente tem aí a vereadora Milena, que propõe matérias legislativas, mas tem também a vereadora Milena, que ela é integrante de uma comissão que faz visitas em locos. Essa posição nova, como é que Milena vê? Como é que Milena chega agora não mais como a vereadora que
que pontua algumas melhorias. Ela chega como uma fiscalizadora de uma comissão permanente do Poder Legislativo. A diferença nas duas milenas ou a milena é a mesma? Então, nós temos tido muita dificuldade em relação a entender o fato das empresas não concluírem as suas obras no período adequado, onde nós realmente cobramos que o poder público ele seja mais enfático com essas empresas, porque nós precisamos realmente da conclusão delas em suas datas. Então, quando a gente parte para essa parte de fiscalização, nós devemos entender o projeto não como um todo, mas por suas partes. Nós sabemos que vem o pedido, vem uma licitação, vem uma empresa, vem outra, para que a gente realmente inicie o projeto. Então, nós avaliamos tudo isso e aonde tem errado o poder público, até realmente o problema é apenas dele e até onde o problema a gente está tendo realmente com essa empresa. Mas em todas as escolas que nós visitamos, a gente realmente pôde ver a ampliação de escolas importantes aqui no nosso município, as creches também, onde eu pontuo também uma das creches que estivemos, que foi a do Dona Lica 2, uma creche muito importante para aquele bairro, onde realmente a gente vai poder ter as crianças daquele bairro estudando realmente agora, de fato, em sua comunidade, onde nós estamos esperando realmente a conclusão agora, no próximo mês de julho. Por incrível que pareça, né, está bem pertinho, mas é realmente a data que a empresa deu. Então, nós realmente estamos esperando a conclusão nessa data que foi prevista, que foi realmente prometida. Não é apenas prometida para a gente, mas é prometida para a população. E o nosso papel de vereador, enquanto fiscalizador, é realmente fazer com que esses prazos sejam cumpridos. É realmente saber o porquê sim e o porquê não. É realmente dar resposta para essas pessoas que estão ali, onde a obra é em frente à sua porta, e elas ficam se perguntando por que tanto tempo? Por que ainda não entregou? Então, nós precisamos dar uma resposta para essas pessoas. E, realmente, em cada uma das escolas que passamos, nós vimos as suas dificuldades. Não é à toa que hoje nós agora temos a Escola Evani Patriota, onde ela já está pronta, ela está entregue. E nós vemos a dificuldade também para reativar aquela obra naquela escola, a dificuldade que foi. Então, assim, hoje, passando por cada uma dessas obras, né, que a gente já caminhava, como fiscalizando muito dos calçamentos da nossa cidade, até mesmo questões mais básicas, como o próprio saneamento, mas que são importantes para os moradores daquelas ruas. A gente pensa, rapaz, aquele problema é tão pequeno para o vereador se importar, mas, às vezes, só o morador daquela comunidade, só o morador que mora ali em frente àquele problema, sabe realmente o tamanho da dificuldade que é. Então, nós tratamos desde os problemas mais graves de nossa cidade como os mais simples, porque para quem está realmente sofrendo com aquilo, aquele problema não é tão simples assim. Então, que a gente possa tratar do problema maior ou mais pequeno com a mesma importância. E é o que a gente realmente sempre fez. Realmente, no início, era apenas os próprios calçamentos que a gente estava ali fiscalizando. Hoje, agora, a gente realmente vai a grandes obras, a gente realmente fiscaliza o que está acontecendo em nossa cidade a partir daí. Onde também a gente foi fiscalizar a questão do urbanismo da nossa cidade, onde também pôde conhecer a própria sementeira aqui do município. Um local muito importante para a nossa cidade e que muitas pessoas ainda não conhecem. Então, gostaria realmente que as escolas de nosso município pudessem realmente ter a oportunidade de conhecer aquele local, ter um projeto voltado para isso, para que a gente realmente consiga uma Santa Cruz cada vez mais com árvores, com um ar diferente. E a gente sabe que o plantio ele é tão importante quanto para um momento como esse. A senhora vem de uma legenda que a tem como a única representante aqui na esfera legislativa. A senhora sentiu alguma diferença, uma vez que a senhora não teria um colega de legenda, né, digamos assim? Sim. Reponha meu tempo, viu? Baixou Soares em mim, viu? Vereadora, a senhora é a única representante da sua legenda aqui no âmbito legislativo. A senhora sentiu alguma diferença no sentido de não ter um colega de partido para discutir alguns projetos que fossem de sua autoria ou... Conserta aí, Helena, já que você me deu a permissão. Vereadora, a senhora vem de uma legenda que só a tem como representante. A senhora tem sentido alguma dificuldade em tramitar alguma matéria ou de obter apoio nessas tramitações? Como é que a senhora tem vivenciado em seu primeiro mandato essa questão? Desde o momento que eu entrei aqui, eu vim com muita segurança em relação a não existe bandeiras, não existe cores. Realmente, o tempo de campanha passou.
tempo de concorrer à eleição no momento, ele passou. Então, que agora o trabalho ele seja feito em conjunto. Nós hoje temos 17 vereadores na Câmara de Vereadores, então que o trabalho seja feito realmente como um todo pelos 17. Muitas vezes a gente não tem tido essa dificuldade não de tramitar nenhum dos projetos. A gente realmente tem conseguido conversar com os pares e realmente ser bastante objetivo em relação às proposições que a gente faz aqui. E até hoje não tivemos um posicionamento negativo em relação aos nossos pedidos. Mas é muito relevante a gente falar para as pessoas que, a partir do momento que você passa a campanha, que você está aqui atuando, seus colegas de trabalho é quem está atuando na Câmara de Vereadores. Não importa a cor, não importa a bandeira, apenas é o todo. A Câmara de Vereadores que representa uma cidade. Todos ali realmente devem estar com o mesmo objetivo, realmente trabalhar pela cidade, realmente mostrar resultados para a nossa cidade e nada além disso. Não é nada de tentar colocar alguns vereadores para trás ou prender algum projeto muito importante dos vereadores para que ele não se destaque. Acredito que o momento não é esse. Acredito que o momento é realmente cada um fazer um grande trabalho e, se precisar de ajuda, que todos sejam empenhados em realmente ajudar uns aos outros, assim como a gente realmente sempre fala para as pessoas na rua, né? Se importa com seu colega, se importa com seu vizinho. A educação ela é muito importante para que as pessoas vivam em sociedade, e aqui realmente apenas deve ser um grupo que trabalha para Santa Cruz do Capibaribe, visando também que antigamente as pessoas nem recebiam salário. Os vereadores, né, eles realmente tinham a disposição de vir até a Câmara de Vereadores e mesmo assim exercer o seu trabalho. Então, que as pessoas muitas vezes discutem, isso é normal. Não concordar muitas vezes, isso é normal. Mas que nunca aconteça aqui em nossa casa um desrespeito ou uma tentativa de colocar algum dos pares para trás. Destes primeiros 6 meses, qual o momento que Milena destacaria? Desses 6 meses, né, apenas 6 meses, mesmo assim, com um mandato tão recente, a primeira vez na Câmara de Vereadores, hoje eu já tenho uma emenda de R$100 mil aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né, que foi mandada pelo deputado Jefferson Timóteo, onde nós pudemos também já conversar com o prefeito Elinho Aragão para que a gente possa ter no bairro Oscarzão e na Vila do Amor um transporte que possa realmente ajudar aquelas pessoas. A gente está pedindo um transporte de saúde que possa realmente levar aquelas pessoas em um momento de socorro. A gente sabe a importância que é você precisar de ajuda. Quem nunca esteve em casa e não tem transporte e precisou ir de forma imediata para o hospital. Eu já passei por uma situação como essa de estar em casa, a gente não tem automóvel, rapaz, a gente precisa só subir até ali, apenas a mesma avenida, mas você está doente e aquilo que é pouco para você já é muito. Então, num momento como esse, você ter realmente o município lhe socorrendo é de extrema importância. Por isso, nós solicitamos exatamente para aquela localidade. E agradecemos também a parceria do então deputado Jefferson Timóteo em realmente ter vindo até a cidade, conhecido as pessoas, onde também conheceu a cozinha comunitária de nossa cidade, onde a gente também faz um trabalho de fiscalização naquele local. Sabemos realmente como estão sendo atendidas aquelas pessoas, sabemos o tipo de alimentação que elas estão se alimentando e que é de alta qualidade realmente. Vereadora, nós estamos nos aproximando do final do nosso podcast e a gente intitulou a Câmara 2 como Os Olhos de Santa Cruz. E a gente queria finalizar com a senhora, como nós tínhamos finalizado com todos os parlamentares, perguntando. E a senhora responde direcionado para a Câmara, direcionado para esses Olhos de Santa Cruz, o que a população pode esperar da vereadora Milena de Apoio daqui para frente, pelos próximos 4 anos? Muita dedicação, muito esforço e realmente estar presente. A Milena, ela está presente. Ela está perto de vocês. Isso não é algo que eu falo da boca para fora, mas isso é um trabalho contínuo que a gente faz todos os dias, independente do horário. A gente sabe que o contato do vereador, ele vira um contato de emergência e nós não nos esquivamos disso. Estamos realmente presentes das pessoas e realmente ouvindo cada uma delas. O seu pedido de socorro
para a gente ele é importante. E não importa o tamanho, a gente sempre fala que estamos à disposição de vocês. Na minha rede social, Milena Soares, eu sempre falo isso. Estou à disposição de vocês e isso não é da boca para fora. É um trabalho contínuo de todos os dias e que vocês possam realmente entender o trabalho da vereadora, que ela possa escutar vocês e que isso seja algo muito transparente aqui na Câmara de Vereadores. Que o trabalho que a Milena vem executar seja através do pedido de cada um de vocês, que realmente o meu mandato seja para honrar cada um dos votos que eu tive e também a cidade de Santa Cruz como um todo. A todos vocês, nosso muito obrigado e até segunda.